Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro, e a gente vai diretamente para o estado do Paraná e a gente conversa hoje com o Eduardo Costa Cassiano, que é presidente da ProSoja lá do estado, e vai contar um pouquinho para a gente como que está a situação do milho segundo a safra por lá. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Letícia, esse ano nós tivemos uma seca na cultura da soja que veio antecipar a colheita, inclusive da soja, e, por consequência, o plantio do milho. E, além disso, essa seca perdurou, continua, está perdurando até agora, né? Então, antecipou também o milho, né? E como aconteceu com a soja, são áreas, algumas áreas pegaram chuvas, né? E estão colhendo bem. A produtividade está boa. A região sudeste aqui do estado tem uma região boa e depois tem algumas manchas em toda a região, em todo o estado aí, que pegaram algumas chuvas esparsas aí. Mas no norte, pioneiro, e na região noroeste, pega a divisa do Mato Grosso do Sul, até aqui na região de Goiânia, onde nós estamos aqui, Palotina, Assis Chateaubriand, Marechal Cândido Rondon, toda essa área até chegar em Guaíra ali, foi uma seca bem severa. Os relatos aí são de quebra de 30 a 50% nessas áreas. Outras áreas do estado, a produtividade está boa, que nem eu disse, na região sudeste, algumas áreas na região de Maringá, ali de Campo Mourão também, pegaram chuvas e não estão ruins. Então, a gente está estimando uma quebra no estado em torno de 20%. Isso pensando de uma maneira geral, né? Colocando, pontuando aí para você da nossa audiência, numa média, né? Tanto esses municípios, né? Por exemplo, do Sudeste, que o Eduardo falou que estão colhendo um pouco melhor, até do Norte Pioneiro e também do Noroeste do estado, né, Eduardo? Que você falou que tem produtividades bastante baixas aí. Então, com essa média, em torno de 20% de quebra em todo o estado, correto? É o que a gente acredita. A região sudeste está colhendo normal, normal. A região de Cascavel ali está colhendo muito bem, uma safra normal, uma safra cheia, né? E essas outras regiões castigadas com a chuva aí, então essas estão variando aí de 30 a 50%. Algumas áreas no Arenito de Caiuá, as perdas são mais expressivas ainda, né? Como aconteceu no Mato Grosso do Sul, o estado vizinho aqui, a situação é a mesma lá. A gente tem no norte do Mato Grosso do Sul uma situação boa, né? Os milhos estão rendendo bem. E aqui no sul, na divisa do Paraná, foi a mesma intempéries que tivemos aqui e áreas que não vão nem colher ali, né? Que não vão compensar nem passar a máquina, né? E Eduardo, tendo em vista essa quebra de 20%, só para a gente dar uma noção também para a nossa audiência, né, já que a gente fala aqui com o Brasil todo, qual que é a média de produtividade em sacas por hectare do milho segundo a safra, que geralmente se colhe aí no estado do Paraná, e qual que é a média que se espera então para esse ano? A média no estado do Paraná é em torno de 100 sacas por hectare numa situação normal. Média do estado, né? A gente tem regiões produzindo muito mais, que produzem mais do que isso, né? Então, vamos falar de 100 a 105 sacas por hectare. Agora, a gente está esperando uma média aí de 75 a 80 sacas por hectare em todo o estado, né? Mas ainda depende de terminar essas colheitas, né? Ela deve estar atingindo uns 70% já da área colhida. É uma coisa atípica também. A gente está no mês de junho, praticamente aí, vamos entrar poucos dias no mês de julho para terminar essa colheita. O normal seria terminar a colheita em agosto, meados de agosto aqui no Paraná. Então, essa antecipação se deve também por causa da seca, que antecipou o ciclo do milho, né? E como não tem chovido, também está beneficiando os trabalhos da colheita, né? A colheita não está parando. E, Eduardo, uma pergunta que me ficou, né, já que a gente tem então esse praticamente um mês, né, de adiantamento na colheita do milho.
Existe algum impacto no mercado, né, nos preços de venda ou na dinâmica de negociações, já que esse milho vai chegar, em tese, um mês mais cedo também no mercado? Então, o pessoal, acho que a comercialização ainda está um pouco lenta aqui no estado, né? Por causa da quebra, o produtor vem segurando, acreditando que vai ter alguma mudança nos preços, porque agora nós estamos numa fase aí, as cooperativas estão com filas para receber, mesmo com essa quebra, né, de produção, então tem essa pressão da colheita. Então o pessoal está esperando passar essa pressão de colheita para tomar as decisões aí. Uhum. Algumas pessoas fizeram contratos, né, trocaram insumos lá atrás, então já entregaram esse milho, né, e outros que vão aguardar para ver o que vai fazer. E essas regiões afetadas pela seca não vão conseguir cobrir os custos de produção, né? E como que fica o planejamento para a próxima safra, né? A gente já viu uma safra de soja que foi desafiadora, de milho safrinha igualmente desafiadora para algumas regiões do estado, um pouco mais, para outras um pouco menos. Mas como que os produtores paranaenses estão aí se programando, Eduardo, para a próxima safra? Então, houve um atraso na comercialização dos insumos também aqui, né? Até algumas cooperativas preocupado de depois ter uma demanda maior por fertilizantes, principalmente, e não ter esse fertilizante disponível aqui na região para entregar, né? Por causa da questão de frete e tudo mais. Mas no último mês, agora, nesse mês de julho, com o andamento aí da colheita, acabou acontecendo várias negociações, os custos diminuíram um pouco e agora já estão subindo de novo, né? A gente está vendo aí uma ascensão aí dos nitrogenados, principalmente. Os fosfatados já vinham caros, né? O que caiu mais o preço foi o KCl, né? O potássio. Então tivemos boas janelas aí para negociar o KCl e agora os fosfatados nem tanto, e os nitrogenados também tinham caído e agora voltam a subir, mas isso vai impactar na safra do milho, né? Para o produtor tomar essa decisão mais para frente. Agora o pessoal está se preparando para a próxima safra de soja, né? Tá certo. Eduardo, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado por vocês aí dar oportunidade para a gente aí. Então estivemos com o Eduardo Costa Cassiano, que é presidente da ProSoja Paraná, nos trazendo as informações do milho segunda safra por lá. De acordo com ele, se olhar um panorama geral para o estado, existe então uma área colhida de cerca de 70%, e um destaque para isso é que é muito atípico que nesse momento do mês, a gente está hoje no dia 25 de junho, é atípico que esteja esse tamanho de área colhida nesse momento. Segundo o Eduardo, a colheita ela deveria estar ganhando ritmo ao longo do mês de julho e terminar ali antes da virada da quinzena de agosto, né? Então a gente teve um adiantamento do ciclo da soja, um adiantamento também do plantio do milho e por causa da estiagem também adiantou o ciclo do milho, ou seja, praticamente um mês adiantado de colheita. E segundo o Eduardo, deve haver uma quebra em todo o estado, numa média generalizada, em torno de 20%. Segundo ele, claro, respeitando as particularidades de cada região. Algumas regiões, por exemplo, a região sudeste está colhendo dentro da normalidade, a região noroeste e norte pioneiro estão tendo bastante problemas, justamente por causa do clima, então quebras bastante expressivas, entre 30% a 50% de quebra na produtividade nessas regiões, norte pioneiro e noroeste. Então, colocando tudo isso numa conta só, a média, então, de quebra na produtividade no estado chega ali na casa dos 20%, então, de cerca de 100 sacas por hectare, que se costuma colher numa média geral no estado do Paraná. Esse ano, então, vai ficar ali na casa das 75 a 80 sacas por hectare. Eu termino por aqui, já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.